Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Aqui é a pastora Dani, do Ministério Face a Face com Deus, aqui de Franca, São Paulo. Quero convidar você para estar compartilhando o link do nosso canal no YouTube e para você também se inscrever, ativando o sininho, você vai receber as nossas notificações. E todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será notificado. E você também compartilhando do link, mais e mais pessoas poderão ter acesso aos nossos estudos e às nossas ministrações. Para você que já tem nos acompanhado, nós vamos continuar dando sequência no seguinte tema: Conselhos da Serpente ou Conselhos do Espírito. Quem tem aconselhado você? Quem tem ministrado sobre a sua vida? É esse o tema que nós estamos ministrando aqui no nosso canal, né? E as próximas mensagens você poderá estar nos acompanhando também. Nós estamos tomando como base a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3, onde ali nós vemos a serpente, que é uma figura, um símbolo de Satanás, conversando com a mulher, aconselhando, ministrando sobre a vida de Eva. E nós já tivemos alguns vídeos que nós já abordamos, iniciamos nesse assunto, e hoje eu quero continuar falando sobre isso. Lembrando que no nosso vídeo anterior, nós falamos ali dos sofismas, né, do engano com que a serpente usa para poder fazer com que Eva desobedecesse a Deus e saísse da palavra que Deus havia ordenado sobre o jardim. Nós falamos de algumas frases que muitas vezes nós ouvimos e muitas vezes as pessoas nos aconselham usando essas frases. Frases do tipo: não tem nada a ver, vai ser feliz, faça o que está no teu coração. Ou também, você não precisa passar por isso, você não merece passar por isso. Então ali nós classificamos essas frases para que nós pudéssemos entender quando a serpente fala assim para Eva: certamente não morrereis. E nós vamos avançar aqui no texto, continuando ainda no capítulo de número 3, mas hoje eu gostaria de ler o versículo 4, onde diz assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então preste atenção, porque essas vão ser as últimas palavras que a serpente vai falar com Eva. São os últimos conselhos que ela vai dar. Depois nós vamos ter a sequência em que realmente Eva peca, desobedece a Deus, comendo do fruto. Depois, na sequência, Adão, né, seu marido, seu esposo, também vai comer do fruto. E depois nós vamos ter uma série de consequências que esse pecado, que essa desobediência trouxe ali no Éden, trouxe na vida de Adão e Eva. Então eu quero que você observe nas últimas palavras, os últimos conselhos que a serpente vai trazer aqui para Eva. Certamente não morrerão. Isso aqui nós já falamos. Agora atente só ao próximo versículo. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora a serpente vai ir mais profundo no seu conselho. A serpente vai dizer para Eva qual foi a intenção de Deus, segundo ela, segundo o engano que ela está trazendo ali nesse aconselhamento. A intenção de Deus não permitir que eles comessem do fruto que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela vai falar assim para Eva: olha, vocês não vão morrer, né? E Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então nós vamos falar sobre isso daqui. E eu quero alertar você sobre o seguinte engano. Quando a serpente fala assim: vocês serão como Deus, observe que o que a serpente vai dizer é algo tão enganoso, mas tão enganoso, porque Deus não estava preocupado, né? Não havia nenhum tipo de preocupação na mente de Deus com que Adão e Eva se tornassem como ele. Por quê? Porque quando Deus faz o homem, cria o homem, forma o homem, ele já faz o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ou seja, na verdade, o homem já era como Deus. O homem já era igual a Deus. Então isso daqui
é algo assim, muito sutil e ao mesmo tempo muito forte isso que a serpente está falando para Eva. Por quê? Porque a serpente está colocando no coração de Eva uma dúvida, um questionamento acerca das intenções de Deus, acerca do caráter de Deus, da índole de Deus, da natureza de Deus. Então, na verdade, o que a serpente está trazendo no coração de Eva foi o que estava no seu coração. Quando lá no céu, na glória, antes do diabo ser diabo, né? Antes de Satanás ser Satanás, ele era Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era um querubim ungido, conforme a Bíblia fala. Então, ele estava nesse ambiente, ele conhecia Deus, ele conhecia os atributos de Deus, ele via a face de Deus. Era nesse lugar, era nesse ambiente que Satanás estava antes da sua queda. E aí, se você prestar atenção, quando Lúcifer, tendo sido criado por Deus para adorar a Deus, um dia ele desejou ser adorado no lugar de Deus. Então ele quis pegar a mesma semente que entrou no seu coração, ele quis colocar essa semente aqui no coração de Eva. Por quê? Porque na verdade, Adão, quando foi feito, ele já foi feito à imagem de Deus. A Bíblia diz que a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então o homem já era a sua imagem e a sua semelhança. Então por que a serpente agora está querendo colocar essa dúvida no coração de Eva, essa dúvida acerca da intenção correta de Deus? Então você observa que isso vai ser, né, e o que nós vamos falar nos próximos vídeos também, isso vai ser fundamental para a queda de Eva e, consequentemente, para a queda de Adão. Porque ela permite ser ministrada pela serpente. E ela permite que as mentiras e o engano de Satanás entrem no seu coração, ao ponto de mudar o seu coração em relação a Deus, ao ponto de mudar a forma com que Eva via o Senhor, questionando as intenções de Deus em relação ao homem, em relação à mulher. Então, quando ela fala isso, olha, Deus está com medo, sabe? Deus sabe que vocês, se comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, né, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, esses são os últimos conselhos que a serpente vai trazer aqui, nessa conversa, nesse diálogo que ela teve com a mulher no jardim. Só que essas últimas palavras, elas são preponderantes, elas são importantes para fazer realmente com que Eva dê crédito àquilo que ela está dizendo e para fazer com que Eva desobedeça a palavra que Deus havia ordenado no jardim, entre em queda, entre em desobediência. Então nós estamos falando de momentos antes da queda, dos últimos conselhos que a serpente está trazendo para ela aqui. Então nós podemos observar o quê? Que a serpente finalmente consegue mudar o pensamento de Eva, o coração de Eva, a forma com que Eva enxerga a Deus. A serpente começa a colocar tanto questionamento, tanta dúvida no coração de Eva, e isso é preponderante na sua queda e na sua desobediência. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito desses olhos se abrirem. O que na verdade isso quer dizer? Por que a serpente falou assim? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Nós vamos ver o significado disso, desses olhos se abrindo para quê? Se abrindo por quê? E o que isso trouxe na vida de Eva, o que isso trouxe na vida de Adão ali no jardim. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar nesse versículo e eu quero convidar você a ficar ligado com a gente aí para o nosso próximo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.